Vamos dar voz na Voz Contábil sobre os talentos, os jovens talentos na profissão. Como preparar, como trazer uma formação que permita a nossa classe ter talentos que possam seguir uma carreira que a gente tanto admira. Como tem sido para vocês, para você, acompanhar essa trajetória da formação profissional? Então, Josmária, eu venho de uma universidade pública, eu fui aluno dessa universidade pública, a Unimontes, professor, e hoje, para muita honra minha, estou reitor também da instituição. Então, tenho um olhar desde os nossos alunos de contábeis, quanto o olhar de toda uma geração de mais de 60 cursos que nós temos. E eu percebo uma vontade muito grande de aprender, mas que está existindo um conflito. Eu vejo um conflito. Porque nós temos alunos, principalmente do século XXI, professores do século XX e metodologias, às vezes, do século XIX. Então, são 3 séculos aí que precisam conversar. Sem celular, né? Agora sim, Metodologia sem celular. A faculdade ainda pode. Mas ainda há uma resistência ainda de não usar o celular. Mas a gente tem que pensar também isso. Por que não usar o celular? Nem a inteligência artificial, né? Né? Ela vem para beneficiar. É fato que está aí, né? A gente não pode ignorar essa realidade. E aí é saber dosar, né? Mostrar para eles que não é simplesmente buscar uma resposta pronta sem ter o espírito crítico. Eu acho que o maior desafio é exatamente a gente conseguir fazer, gerar esse desenvolvimento do espírito crítico para usar essas novas metodologias e ferramentas tecnológicas que estão aí a favor deles, né, em ganho de produtividade, em liberar o espaço para atividades que são mais de rotina, né, e que podem ser automatizadas, e aí utilizar, sim, todo o conhecimento para agregar valor, né? A gente tem uma transformação, aí, um movimento de transformação do contador chegando muito junto do empresário e fazendo com que ele também agregue valor para o empresário, né? E não seja apenas um emissor de guias e que trabalhe em funções que o empresário não enxerga como valor agregado para o empreendimento dele. Uhum. É interessante que nas novas diretrizes curriculares nacionais, né, a gente fala assim, as novas DCNs, esse movimento foi muito importante porque foi uma mobilização da classe contábil, né, de dialogar com o governo e dizer, é hora da gente ter novas diretrizes. E tivemos consulta pública, todo mundo participou, e lá existe uma orientação para habilidade, e nós temos competências gerais, né? E nesse contexto em que estamos tão envolvidos com tecnologia, falamos de pessoas, né? Então, o toque, a pessoalidade. E o que é, então, ter um aluno da geração do século XXI, mas com tantas gerações, que esse século XXI tem tudo, o alfabeto vai acabar, vai não? É verdade. Eu adorei a fala da Raquel e Josmária, você tem total razão. Essas diretrizes, um ganho absurdo para a classe contábil e para as universidades, para as faculdades que formam essas pessoas. Mas a gente tem que colocar em prática. E aí tem um conflito. Porque o que a Raquel falou foi fantástico, eu concordo plenamente, porque a gente tem o seguinte, uma geração, e não é uma crítica, pelo contrário. Constatação. Constatação. É uma geração que desiste muito fácil. Se ela não está no caminho que ela quer, se ela não está à vontade com aquilo, ela desiste. Se os resultados não aparecem imediatamente, né, é suficiente para minar o interesse, minar o estímulo que ela tem naquela ação. Perfeito. Então, o que acontece? Hoje, as universidades ela têm um papel de mostrar que a profissão é importante, que a contabilidade é importante, então a gente preocupa com o ingresso, mas tem que preocupar também que não tenha evasão. Que eles fiquem. Apaixonem. Isso, essa é a palavra. Que eles entendam o que nos move. Isso, essa é a palavra, que eles se apaixonem. E é fácil apaixonar pela contabilidade. Então, isso a gente consegue mostrar para eles, essa paixão que a gente tem, eles acabam também se apaixonando. Então, e tem que ter essa proximidade com o mercado. Não adianta a gente ficar só na retórica, só na teoria, sem ouvir. É isso que vocês estão querendo? Nós estamos fazendo certo? Será que é papel da universidade ficar ensinando, preencher guias?
isso ele não aprende na prática, isso como é o modelo, por exemplo, norte-americano, de que falou, ó, você tem que aprender isso no estágio. A proposta que a gente tem aqui do estágio, também, né, das práticas que a gente tem de laboratório, mas cada um tem seu momento, porque é o lugar que ele vai ter a reflexão crítica também, o momento, né? Perfeito. E junto a isso, Raquel, vem, por exemplo, a extensão universitária, que agora tem as AIECs, a obrigatoriedade de 30% da estrutura curricular do curso ser feito com projetos de extensão. Então, é uma oportunidade. Eu achei fantástica a ideia da extensão dela ser implementada. É lógico que a gente sabe que quando ela se torna obrigatória, nem sempre ela vai ser bem executada, mas a ideia é fantástica porque você traz essa conversa, você traz a sociedade para junto da instituição, mas você também cria no aluno uma característica que está sendo muito exigida, que é essa preocupação com o social. Qual é a contrapartida que ele, enquanto profissional do futuro, vai dar para a comunidade que ele vive, para o país que ele vive, né? Não basta ser só profissional hoje em dia. E aí eu falo que é até interessante, o aluno ele sai muito cru da faculdade, né? E ele fala, mas eu não tenho currículo. E aí eu falo que isso pode ser, inclusive, um diferencial. Você prestar um serviço comunitário, além, lógico, do benefício que você gera para a sociedade e o que você aprende com isso, você também pode usar isso a seu favor como uma porta de entrada para o mercado, né? Agora, tanto se fala das mudanças que a gente está tendo, hoje mais em voga climática, por causa de tudo que está acontecendo, mas o ESG está aí, né, que é a preocupação com o social, com o ambiental, né, com a governança. Então, ética nunca teve tão em voga quanto agora. Essa questão da preocupação com os recursos escassos, todos eles. Então, como eu vou administrar isso? E aí, para você trazer para a empresa a ideia da implementação de programas de ESG, você passa pela contabilidade, você passa pela finanças, você tem que mostrar que aquilo de alguma forma... Então, qual é o gasto que eu tenho? Sim. O que isso pode me retornar enquanto bem para a sociedade, aí, em termos de imagem modelos da organização, de negócio, os modelos de negócio, as novas oportunidades que estão surgindo, exato. Sempre que tem alguém chorando, tem alguém vendendo leite. Não é? Né? Então, é sempre estar atento, essas mudanças geram novas oportunidades. Então, agora a gente está aí em vias de implementação do S1 e S2, que são normas voltadas para a parte de sustentabilidade. A princípio, grandes empresas, aí você fala assim, mas isso é só para grandes empresas. Só que, realmente, elas são capazes de suportar a implementação, o teste, a validação dos modelos. Mas só que a partir disso... vai fornecer para ela, a partir disso, começa a impactar do terceiro setor, as cadeias de fornecedor. E aí a gente o importante é que produtor rural, né? O importante é que nesses projetos, para ser validado como uma IEX, como projeto de extensão, o acadêmico ele tem que ser a liderança, ele tem que liderar aquilo, ele não pode ser um mero participante. Então isso também é o que se espera. As empresas estão esperando desses jovens, que eles saibam trabalhar em equipe, que eles saibam liderar. Então, eu acredito que é muito importante isso. Eles vão estar aprendendo sem entender que estão aprendendo. Fazendo. Eles não vão entender que eles estão em sala de aula. Não, eles estão aprendendo liderança. Mas essa é a sala de aula, né? Essa também é a sala de aula. É a nova sala de aula. Nada foi tão educativo para a geração, né, que existia, que era a fila da Caixa Econômica, né? Nada tão social aplicado. E hoje a fila é um aplicativo. É um aplicativo. Então, a gente tem outros caminhos para conduzir a sociedade. Continua com as mesmas dúvidas, os desafios de acesso a crédito, de acesso à educação financeira, educação fiscal, né? Como tem acontecido os núcleos de apoio fiscal, as demandas que a gente tem. Então, fazer com que esses jovens talentos compreendam, né, a dinâmica do negócio é possível, porque também a gente tem parceiros, né, que a Receita Federal, por exemplo, através dos projetos do NAF, é um parceiro importante que antes a gente via a Receita Federal como um inimigo ou algo que pudesse temer, e hoje ele está muito próximo da academia, da sociedade, e eu vejo nisso um avanço muito grande. E o nosso papel, né, como classe, é também valorizar os professores que estão
né, fazendo acontecer. Então, a gente tem um movimento de mercado que, às vezes, a presença do professor ela fica mais restrita à sala de aula, porque gostamos de trabalhar, né? Estamos sempre em trabalho e, às vezes, a reunião da faculdade acontece durante o dia, né? Sim. Então, ser presente também na faculdade para poder, né? Por isso, é importante somarmos, né? Estarmos juntos para compartilhar as boas práticas e instrumentalizar, inclusive, aquele profissional que veio da veterinária e hoje está à frente de um centro acadêmico, mas não conhece muito a nossa área, né? Para que ele E a nossa profissão passou por uma transformação muito grande, né? Apesar dos modelos ainda serem do século passado, mas enquanto professores a gente teve uma aceleração aí num processo de mudança durante a pandemia que se instalou, a adequação para que a gente possa trazer esses alunos, buscar o interesse deles também é um desafio para o professor. Então, a gente fala tanto dos novos profissionais que estão entrando no mercado, mas os professores também estão tendo que se reinventar, né? E isso traz para a gente que, na realidade, o aprendizado é algo contínuo para o resto da vida, né? Eu tenho visto, há algum tempo já, dentro das ciências contábeis, há uma segunda opção de curso. Então, Sim. eu tenho visto pessoal do direito, da administração, da economia, das ciências sociais, serviço social, engenharias. Muito bem-vindos. Muito bem-vindos. E esses profissionais estão se formando e querem seguir carreira acadêmica e tem sido um ganho absurdo, porque vem com outra visão. Um outro olhar. O engenheiro junto com a contabilidade, o direito com a lei e junto com o tributário. Então, assim, tem sido um ganho muito grande o ingresso desses novos profissionais. Eu acho que está ajudando bastante também. Então, a nossa proposta, né, sempre faz uma conexão entre trazer sempre que a gente encontra um grupo assim, de pessoas que está mobilizada à formação profissional, deixar um recado, né? A gente se cumprimenta, deixa o nosso recado, se encoraja, mas a gente sempre lembra do aluno, né? E se eu estivesse naquela posição, o que eu faria, né? Estou começando na carreira, acabei de formar, quais são as dicas, né? Nesse mundo digital globalizado, né? Nas possibilidades que a gente tem de tanto estudo e possibilidades de carreira. O que você costuma dizer, Raquel, quando você vê uma pessoa assim que te pede um conselho? Eu acho que é ser curioso, né? Sempre manter esse espírito de busca, né? De conhecimento. Por mais que você foque, niche, você tem que ter uma visão mais sistêmica do mundo, né? A contabilidade ela não está dissociada de outras áreas, né? Então, você desenvolver essas competências comportamentais é muito importante, porque a gente necessita dessa comunicação, dessa interação com outros segmentos, com outros profissionais, para que a gente consiga fazer o nosso trabalho. E tem aquela máxima, né? Você contrata pelo currículo e demite pelo comportamento, né? E talvez para essa geração um pouco mais nova seja um pouco mais paciente, né? As coisas chegam, porque o Wagner falou uma coisa que é verdade, né? Ele chega e ele acha que daí 2 meses ele vai virar o CEO da empresa e nem sempre vai ser dessa forma, né? E é um tempo de construção, o conhecimento ele vai se consolidando. E eu acho que quanto mais a gente aprende, mais a gente estuda, mais a gente tem aquela dúvida de nada saber, né? Então, Entendo o processo. Contínuo, é o aprendizado contínuo mesmo, é a busca contínua de aperfeiçoamento. E não só na área técnica. Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da área técnica, buscar hobbies, ter, família. Eu acho que tudo isso traz um suporte para uma vida equilibrada e feliz. Eu diria para os jovens, não desistam, primeiro ponto. Insistam que é uma carreira brilhante e que vai trazer resultados maravilhosos. Na universidade, eu percebi uma coisa bem interessante, que nós tínhamos vagas ociosas. E aí falou, como que nós vamos preencher essas vagas ociosas? Aí nós pegamos e lançamos um vestibular chamado 60+. Somente para quem tinha 60 anos ou mais que podia fazer. Uma redação. Não precisava fazer prova de português, matemática, nada. Uma redação. E qual foi a ideia que a gente teve? Usando essa fala que a Raquel, que nós vamos juntar as duas coisas. Trazer essa experiência dos 60+, para dentro da sala de aula,
para junto com essa geração que quer desistir, que é muito quer as coisas muito rápidas, equilibrar. Eles mostrarem para essa geração 60 mais, por exemplo, que eles são importantes, que essa experiência deles é importante, e essa geração mostrar para essa outra que nem tudo é a ferro e fogo, que tem que ter calma, que vale a pena viver, que o aprendizado, às vezes, não é tão rápido quanto gostaria, mas é importante o processo, como você disse, Josmari, e tem sido um sucesso. Então, acredito que seria um modelo para outras universidades juntar essas gerações. Tem sido realmente uma coisa muito bacana. Muito bom. Ideias ótimas que eu acho que vão encorajar muitas pessoas a seguir. E eu diria conviver com os profissionais da área, né? Tem muito mais do que você está acostumado a ter aí. Não se contente só com o que você tem dado conta. Vá além, né? Porque te entrega lá muito conteúdo, a vida profissional tem muitos desafios, depois que forma, tem muitas ideias do que fazer, né? Então, pertença, faça parte de espaços que tenha profissionais que vão poder ser seus mentores, apoiar na jornada. O que a gente percebe da classe é que é uma classe muito colaborativa. Muito. Eu tenho experiências muito positivas e aí as tecnologias mais básicas, mas que foram disseminadas, né? WhatsApp, Instagram, tudo tem permitido que esses grupos que se formam na faculdade se mantenham em comunicação. E é interessante, por exemplo, os grupos que eu tenho da pós-graduação, sempre eu tenho uma dúvida, joga lá, esclarece, um dá suporte, porque um é bom no fiscal, o outro é bom no DP, e essas trocas todas são muito importantes. E é uma classe muito colaborativa. Eu acho que a gente até brinca que às vezes a gente não sabe precificar o nosso serviço, né? Muitas vezes a gente trabalha... Para nós é tão prazeroso, assim, eu pelo menos eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, que muitas vezes eu faço e depois, poxa, eu devia ter cobrado, né? E aí a gente viu, já fez a consultoria ali. Então, eu acho que é um perfil da gente enquanto contador, assim, os profissionais da contabilidade de uma forma geral são muito... e trazer solução, né? A gente gosta e trazer solução. E os congressos, os cursos, têm possibilitado muito essa interação. Acho que a pandemia nos mostrou a necessidade do ser social. E isso tem fortalecido bastante o aprendizado, essa troca de experiências. Eu tenho percebido muito isso, que os profissionais estão sedentos dessa informação, desse encontro, não só no virtual, nada contra o virtual. O virtual é muito bom, mas o presencial faz a diferença e tem feito a diferença. Nos congressos, seminários que eu tenho participado, eu tenho visto nos olhos das pessoas, de todos os profissionais, de acadêmicos, de todos os encontros, a vontade de estar junto, de encontrar e de trocar essas experiências. Então, olha só, seja uma voz contábil, faça parte desse movimento conosco. Nós queremos dialogar, conversar, né? E, às vezes, o silêncio, né? Você está interagindo, mas está ali no silêncio. Lança a voz, participe conosco.